E para começar essa aula, eu queria pedir para você responder uma pergunta. Uma simples pergunta que, na verdade, não é tão simples assim. O que é sucesso para você? Todos nós queremos alcançar o sucesso em algum momento da nossa vida. Mas o que a gente não percebe muitas vezes é que a gente nem tem noção, a gente nem tem clareza do que é o sucesso. Então eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo, refletisse sobre isso e anotasse em algum pedaço de papel, em algum caderno, o que é sucesso para você. Não existe uma definição universal de sucesso. O que pode ser sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Há muito tempo atrás me fizeram essa pergunta e eu achei uma pergunta difícil que eu nem sabia responder direito. E eu descobri que o sucesso para mim era aquilo que eu via nas outras pessoas. Então, para mim, sucesso era você ter um carro bacana, você ter uma casa grande, você ter dinheiro para viajar, você ter condição de comer em um restaurante bacana, se vestir bem. E por que isso era sucesso para mim? Porque era o que eu via nas outras pessoas e era o que eu julgava que era sucesso. Então, na verdade, o meu conceito de sucesso não era o meu conceito, era um julgamento do meio externo, do que eu estava vendo, do que eu achava que era sucesso. Não necessariamente uma pessoa que tem um carro bacana, que tem uma casa grande, que tem dinheiro para fazer todas essas coisas que eu mencionei, ela chegou no sucesso de verdade. Então é muito importante a gente fazer todo aquele processo que a gente já passou por ele de autoconhecimento para entender o que é sucesso para você. De repente o sucesso para você não tem nada a ver com um carro, um carrão, uma BMW. De repente tem até a ver com um carro, mas de repente seja diferente. Então você precisa entender isso, porque você precisa saber para onde você está chegando. Se você mirar, se você focar no que você vê nas outras pessoas, você vai se esforçar demais para alcançar isso. E quando você chegar nesse lugar, você não vai se sentir realizado, porque essa não era a sua ambição, esse não era o seu anseio, isso não era sucesso para você. Então esse é o primeiro ponto. E aí vamos falar de ambição. Quando eu falo de ambição para você, você acha que é uma coisa positiva ou é uma coisa ruim? Ambição não é um sentimento ruim. E eu vou ler para vocês o que significa ambição segundo o nosso dicionário. Anseio de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Então, a ambição, ela não é uma coisa ruim. E é algo que todos nós devemos ter, né? Com a medida certa. Devemos ter ambição para alcançar o sucesso que nós tanto almejamos. E o que vai determinar, o que vai qualificar ali a ambição como sendo algo ruim ou como sendo algo bom? Bom, para que a ambição ela não se torne algo negativo, ela precisa seguir dois passinhos ali. O primeiro é, não pode ser um sentimento de fuga, ou seja, ela não pode ser gerada com uma motivação de fuga. Então, se você tem uma ambição ali, você quer ter sucesso, qual que é a sua motivação? Por que você quer isso? E existe aquela motivação que é uma motivação de fuga. Como, por exemplo, quero casar porque quero sair da casa dos meus pais. Porque não aguento mais morar na casa dos meus pais, não aguento mais essa situação. Essa é uma motivação de fuga. Você quer fugir da casa dos seus pais. Ou quero morar em outro país porque eu não aguento mais a situação do Brasil, eu não aguento mais esses políticos corruptos. Você está querendo fugir. Quando você foge de uma situação sem resolver ela, você carrega tudo aquilo que você viveu ali com você. Então, muitas pessoas elas fogem de casa, né? Vão casar, vão morar fora porque estão fugindo de casa. E aí elas vão enfrentando vários problemas. Muitos deles são os mesmos problemas que passaram em casa e muitos deles são outros problemas. Então, o sentimento de fuga, ele não é um sentimento legítimo. O que é preciso, então, nesse caso? É preciso você se legitimar no estado que você está hoje, onde você vive hoje, no seu estado atual. E o que é isso? É você viver o melhor de você, o melhor da sua plenitude no cenário atual. Então, não suporto mais a minha casa. Por quê? Você precisa entender quais são as raízes, o que está acontecendo por detrás disso, trabalhar isso.
consertar isso, se sentir feliz e realizado dentro da sua casa, independente da situação, das circunstâncias que você esteja passando no momento. E aí sim você se torna apto para subir um degrau. A gente tenta subir degraus sem estarmos aptos. E quando a gente sobe sem estar apto, a gente passa por problemas, por situações que acabam ou nos derrubando de novo, ou causando frustração e a gente não consegue continuar subindo. O outro quesito é não ter ambição no qual prejudique outras pessoas. Por exemplo, quero muito casar com esse homem, mas o homem é casado. Então, para você casar com esse homem, você vai prejudicar a esposa dele. Quero muito essa vaga de emprego, mas essa pessoa precisa ser demitida para que eu consiga isso. Aí a gente sai daquele lugar do sentimento de fuga e a gente entra no sentimento de escassez. Para que eu tenha isso, outra pessoa precisa perder. Então, você concorda comigo que isso é uma escassez? Porque nós vivemos em um mundo abundante. Para você ir lá e colher uma maçã de um pé de árvore, você não está deixando a árvore sem frutos. Você colhe um e já nasce outro, já nasce outro. A gente vive em um lugar abundante, nós também somos abundantes. Então, se você é merecedor de ter um cargo bom, se você é merecedor de ter um marido bom, o seu próximo também é. E tem para todo mundo. E o que configura a escassez? Toda escassez, ela esconde uma falta. Né? E toda escassez ela vai gerar também um excesso, um acúmulo. E o acúmulo ele serve para compensar essa falta. Então vamos supor que eu tenho uma compulsão alimentar, como demais, ou tenho uma compulsão com compras. Então todas essas compulsões elas são como um remédio daquilo que me falta. Que pode ser um trauma que eu passei, que pode ser qualquer coisa que eu tenha vivido e que está ali enraizado e que não foi descoberto e que não foi tratado. Então é preciso investigar, descobrir quais que são as faltas para poder passar para o próximo nível, né? Curar o que está agora, e aí a gente volta a falar sobre isso, a gente entra nesse lugar de novo, de curar o que está ferido aqui para conseguir avançar. Porque se a gente avança ferido, se a gente avança na falta, a gente vai continuar na falta, a gente vai continuar na escassez. Então, eu queria muito desmistificar isso. A gente pensa, né? E aí quando eu falo a gente, é porque eu me enquadro nisso também há uns 2 anos atrás. Porque há 2 anos atrás eu também tinha esse pensamento de precisar avançar, precisar avançar, precisar avançar, e a gente faz diversos movimentos para avançar, para alavancar, porque a gente não entende que a gente precisa, primeiro, que o primeiro passo é consertar a casa para depois subir. A gente quer subir e a gente sobe de qualquer maneira, a gente não sustenta. Então, nessa aula eu queria junto com você definir o que é sucesso para você. Vamos colocar esse objetivo, vamos desmistificar o que você vê no outro, o que você vê no externo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos também entender que para subir a gente precisa primeiro consertar o que está errado no nosso momento atual. Não querer fugir e não querer tirar proveito de situação de ninguém, sem escassez, com abundância. E aí eu quero deixar uma frase para vocês aqui. É impossível ser abundante com a mentalidade de escassez. Primeiro a gente muda a nossa mentalidade, depois a gente avança.